Bem-vindos a mais um episódio do Código Aberto, conversa sobre o direito privado, um podcast que conecta o direito às transformações do nosso tempo, sobretudo as transformações digitais. O projeto Código Aberto, conversa sobre o direito privado, é uma iniciativa de extensão do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, do campus de Anópolis, e conta com a participação de estudantes bolsistas e voluntários, vinculados todos nós ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Extensão, o PIBEX. Em nosso primeiro episódio de 2026, uma grande alegria, né? Estamos aqui para compartilhar a vivência por trás desse projeto. E, para isso, eu vou passar a bola, e quem vai comandar essa entrevista de hoje é o nosso aluno egresso da Unitins, formou agora, recentemente, Bruno. O Bruno, ele sempre foi o nosso editor e coordenador técnico. Então, nós não vemos o Bruno, mas o Bruno está sempre conosco, não só durante as gravações, mas fazendo toda a edição das gravações. Então, Bruno, seja bem-vindo ao Código Aberto 2026 e está contigo a bola. Obrigado, professor. Como o professor falou, sou o Bruno, né? Eu participava do projeto em toda a parte do bastidor, então realmente vocês não me viam e tal, porque eu ficava mais nessa parte da edição, da parte técnica, do áudio em si. Mas nesse primeiro episódio de 2026, como a gente está aqui, eu vou ser o mediador da conversa entre a equipe, né? Estou aqui com meus colegas Matheus e André, que são alunos da Unitins ainda, né? Discentes da Unitins, e o professor, que é o grande comandante desse projeto nosso, que nasceu da iniciativa em agosto do ano passado, tanto que esse vai ser nosso primeiro tópico a ser falado, né, de como que foram os desafios e como que vem sendo desde agosto até agora todo esse projeto, porque a gente começou de um modo que eu lembro quando eu entrei em contato primeiramente com o Matheus já era colega amigo meu desde 10 anos atrás, talvez até um pouco mais, desde a época da escola, e a gente tinha um pensamento sobre o projeto e se tornou outro a partir de que a gente se encontrou. E eu queria perguntar para o professor qual que foi a missão central que às vezes a gente pensa de como guia do projeto desde agosto para cá. É uma pergunta para o professor Danilo. Bruno, obrigado por essa pergunta. Eu sou professor, esse ano vai completar 17 anos, né? E uma coisa, eu sou professor de disciplinas que são muito extensas no curso de Direito, que são as disciplinas de Direito Civil, né? Da qual eu estou vinculado na Unitins, no concurso que eu fiz, mas para além das disciplinas de Direito Civil, eu já ministrei as disciplinas de Direito Empresarial e, por causa da minha atuação profissional em procuradorias, também ministrei disciplinas de Direito Financeiro e Direito Econômico. E uma coisa que sempre nos alertou e nos chamou a atenção, não só enquanto graduando, na minha época da graduação, mas, sobretudo, a todos os alunos, o que é comum é a dificuldade de se adequar à literatura jurídica, né, à linguagem jurídica, aquilo que algumas vezes nós chamamos de juridiquês. E a função principal, inicial, não mais principal, mas inicial desse projeto é combater essa exclusão causada pela linguagem, não só nos nossos alunos de graduação, que fazem com que muitos deles pensem do direito de uma forma errada. A linguagem é fruto da exclusão, né? A linguagem, ela é utilizada como um mecanismo de exclusão, é utilizada como um mecanismo de que a população não entenda aquela determinada relação e fique alienada. E aí, não é apenas para os nossos alunos de graduação, mas, sobretudo, para a população, que é essa função da extensão, aproximar a universidade da comunidade, né, e prestar um serviço à comunidade. E, sobretudo, no direito privado, né? Por isso que chamamos Código Aberto, conversa sobre o direito privado, porque o direito privado, e especificamente o direito civil, ele rege as disciplinas, a nossa vida.
Por exemplo, o André estudou comigo, que é nosso aluno, nosso extensionista, ele já está comigo desde o Direito Civil 1. E hoje eu tenho o Matheus, que vai estudar comigo a disciplina de Direito das Sucessões. Então, o Direito Civil, ele nos acompanha antes do nascimento, durante todas as fases da nossa vida e após a nossa vida, né, com a morte. Então, essa proposta, desde o início, ela foi alinhar essa produção acadêmica, as ODS, número 4 e número 16, foi a nossa última entrevista, né, meninos, com a nossa pró-reitora e o nosso diretor de extensão, o Fredson, e a professora Gisele, que tratou sobre esse tema conosco, né? Então, criando um produto acadêmico que fosse útil para a comunidade externa e não ficasse apenas nas prateleiras da biblioteca. Então, mantendo sempre a dialeticidade que a Unitis prima em todas as suas atuações, mas, sobretudo, na extensão. Então, acho que é isso. Acho que, resumindo, é isso. Bruno. E é interessante o senhor falar, professor, porque para o produto em si que a gente estava tentando reproduzir, ele fosse levado de certa forma a sério, a gente não poderia fazer ele de qualquer jeito, né? De forma óbvia. Então, um dos pontos que, na verdade, escancara o nosso trabalho pesado mesmo por trás dos bastidores foram os relatórios, tanto de setembro quanto o relatório de agosto. E eu queria saber do André o que ele acha disso, porque assim, às vezes a gente vê só o vídeo aqui pronto, depois de editado, a gente não sabe o que rola por trás, quantas horas a gente gasta aqui antes para fazer tudo isso aqui acontecer, e horas no pós também. Eu queria saber com o André em relação a isso. Pior que realmente, Matheus, o Bruno, para nós, podemos concordar que foi um choque de realidade, porque nós concentrados como apenas estudantes na vida acadêmica e desenvolver um projeto desse para abranger a comunidade. Então, tivemos que criar identidade visual, registrar a marca, correr atrás da DICOM para poder fazer o lançamento da parte burocrática por trás das câmeras, entendeu? Então, para a gente fazer tudo com a melhor credibilidade possível para poder entregar para nossos colegas, para a sociedade, para os entrevistados principalmente. Exato, eu lembro até como que foi a correria e a dificuldade em si até para fazer a questão do e-mail institucional, de fazer todas as configurações, porque, não sei se vocês sabem, até um tópico importante para que a gente comente aqui, a gente está presente em praticamente todas as redes sociais. Acho que a única rede social que a gente não está presente é o Kawaii. Todas as redes sociais a gente possui. Então eu lembro de como foi tudo isso, a correria para a gente entregar, né, tudo isso sobre as questões das redes sociais. E sobre essa questão, o André também sabe muito disso, porque o André estava presente praticamente em todos esses processos, né? Sim, e é claro que é essencial, porque desde a criação da marca já pensamos em desenvolver e registrar para que fique mais legítima e que essa identidade visual que acabamos construindo juntos, foi ideia do professor sobre a identidade do Tocantins e representar na nossa logomarca, para passar uma credibilidade, chegar aos entrevistados e a todo mundo. Até comentando isso sobre a questão da credibilidade em si, porque lembrando, né, a marca ela é muito importante para passar a credibilidade, até para ser, igual eu falei no tópico anterior, se caso a gente fizesse alguma coisa de qualquer jeito, às vezes até a questão mesmo de passar credibilidade para quem está escutando, para quem está assistindo. A pessoa, mesmo que inconscientemente, ela gosta de ver que o negócio tá bem feito, sabe? Principalmente para o nosso Tocantins. Então, quanto mais bem feito a gente faz, a gente mostra que a gente não entra nesse estereótipo de não saber fazer as coisas. E falando sobre essa questão da credibilidade, eu queria ver com o Matheus, porque em outubro, de fato, a nossa chave virou, né? A gente conseguiu excelentes números, a gente conseguiu várias entrevistas com pessoas importantes e o projeto realmente deslanchou. Falando sobre essa questão, o que eu queria saber do Matheus?
o que passou na cabeça dele quando de fato essa chave virou e a gente conseguiu andar de fato mesmo, já com bastante força, com as nossas próprias pernas? Sim, então, como citado anteriormente, desde agosto que viemos ali numa questão de planejamento. A gente passou por um longo período de planejamento sobre como seria feito as atividades do projeto e no mês de outubro, como citado, a gente deu início às postagens no Instagram. A gente determinou quadros fixos a serem postados no Instagram com o intuito de trazer conhecimento jurídico para a população, com termos acessíveis e esclarecendo dúvidas do cotidiano da nossa sociedade. Mas o grande marco que a gente teve foi o dia 17 de outubro. Que foi a gravação do projeto piloto, né? Isso, onde a gente foi até a sede da OAB de Higienópolis para gravar. Lançamos o episódio piloto no dia 20 de outubro. E logo na sequência, já gravamos o segundo episódio com a professora Fabíola. E ali sentimos o peso da responsabilidade de representar o Uniteams para o Brasil todo, né? Já que as nossas redes aí, o alcance dela é infinito. Onde a internet alcança, o podcast Código Aberto está ali. E essa saída, quando a gente fala assim, inclusive deixar até uma menção honrosa para a doutora Renata, que cedeu ao AB para que a gente conseguisse gravar, fazer nossos episódios da forma mais profissional possível, que é isso que a gente busca, mesmo com os poucos recursos que nós temos, a gente busca entregar o melhor. Sobre essa questão de sair dos muros da universidade, eu até penso que no mês de novembro, de fato, quando a gente conseguiu deslanchar, eu recebi muito material para editar. E como essas articulações, eu queria até perguntar para o André, que o André estava também bem inteirado nessa questão, como que aconteceu essas articulações? Porque no mês de novembro foi muito puxado até para a gente conseguir entregar tudo e deixar o pessoal bem alimentado, né, entre aspas, de conteúdo e a gente conseguir entregar toda a nossa agenda. Ô, Bruno, eu poderia dar uma contribuição antes da fala do André? Com certeza, professor. Esse é um bate-papo, né? E eu olhando, porque primeiro o projeto foi feito juntamente com 2 alunos, foi o Matheus e o André. E esse projeto não surge do nada, surge de uma outra atividade de extensão realizada um ano antes, que foi o Rota Jurídica e uma visita técnica a Brasília. E isso foi o despertar, né? A Uniteams, ela tem essa ideia de despertar nos alunos não apenas o ensino, mas todas as dimensões do ensino universitário, que está a pesquisa e a extensão. E dessa ideia inicial surgiram 2 projetos de extensão, esse é um deles, o Código Aberto, e um projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo. E nós participamos do edital no primeiro semestre do ano passado, e eu lembro que saiu já no final de junho do ano passado o resultado inicial, mas o o Matheus e o André, assim que saíram, nós já começamos a nos reunir no período de férias, né? Assim como esse ano, né? Nós já nos reunimos no período de férias desse ano, e isso demonstra a adesão de vocês, extensionistas, voluntários e bolsistas, mas também a gente teve um grande apoio da universidade, né? Porque se não houvesse o edital da universidade, provavelmente nós não estaríamos aqui. E tivemos a nível de reitoria, a nível de pró-reitorias, né, como vocês estavam falando, dentro do município de Dianópolis, da UAB de Dianópolis, mas também nós dentro da própria Uniteams, né? Os nossos alunos, os meus alunos, os colegas de vocês que assistiam e assistem e falam, comentam sobre os episódios em sala de aula entre si, o apoio dos professores, né? Da coordenação do curso, da professora Beatriz, que sempre está lá, olha, divulgando, compartilhando todas as atividades nossas, motivando, e assim também a nossa diretora de campus, a Naninha, né? Que sempre nós não tivemos dentro da gestão da Uniteams nenhum obstáculo, né? Nenhum obstáculo. E eu queria parabenizar todos vocês, todos, sem exceção. E eu lembro da nossa arte, da nossa camisa que nós mandamos para a DICOM. E como a DICOM ficou, assim, interessada, feliz,
né, com o nosso material, né? Então, gente, é só gratidão por vocês e por esse projeto. Mas, desculpa, voltando aí para o script e para o André. Voltando, em novembro foi um divisor de águas. Na verdade, foi um período que a gente recebeu parcerias muito importantes, porque entrevistamos a Proex, que foi a Gisele, o Fredson, que esclareceu para nós, que além de bolsista, quem pretende fazer esse projeto extensionista, de como aderir, a importância de aderir para se tornar um profissional com mais experiência, mais relevante, e o incentivo que a gente dá nesses projetos de extensão. O Rota Jurídica, como o professor falou, para mim, particularmente, foi um divisor de água. E me incentivou a querer estudar mais e decidir que o direito abrange muito mais do que eu imaginava. Sim. E falando assim, até na parte técnica em si, como eu estava por trás, juntamente com os meninos também, André, muito suporte da parte de André em relação a todas as artes que eu precisava. Às vezes eu precisava para agora. Ei, André, eu estou precisando para agora, você consegue desenrolar aí para mim? André desenrolava. Matheus para corrigir alguma coisa. E até para a questão mesmo da própria correção e da própria edição para entregar para as redes sociais, tanto para o Instagram quanto para o TikTok, eu lembro que nesse mês de novembro, como foi um mês que a gente teve que garantir que as coisas andassem da maneira correta, foi bem pesado para garantir que chegasse a mensagem clara e uma mensagem rápida, né, para vocês pegarem, tanto para a sociedade em si, quanto para a comunidade acadêmica da Unijuris como um todo, não só do campus de Higienópolis, porque o nosso podcast ele chegou em todos os campos, né? Graças a Deus ele chegou em todos os campos, porque a gente faz um trabalho bem sério e correto, igual professor, a gente agradecer a todos que dão esse apoio para que isso aconteça, né? Muito trabalho por trás, e no mês de novembro não foi diferente. Falando sobre essa questão, chegando em dezembro, eu queria até perguntar para o Matheus, que o projeto ele assumiu um tom mais solene e um tom, assim, que eu posso dizer, como eu posso colocar aqui, estratégico em si, né? Então, o que eu queria saber do Matheus, o que ele destacaria nesse fechamento de semestre? No fechamento do nosso semestre, em dezembro, a gente atingiu um ponto ali onde já tínhamos ampliado nosso portfólio de apresentações, já estávamos com publicações de Reels ali no Instagram, onde eu e o André falávamos, e saímos ali só dos carrosséis. Então a gente teve essa variação na nossa produção de conteúdo, que foi muito enriquecedora, e conseguimos um alcance mais expressivo nas redes sociais. Além dessa alteração no nosso script, a gente teve a entrevista com a presidente da OAB, que a doutora Renata, que em breve estaremos publicando aí nas nossas redes sociais, que consolidou nossa parceria institucional com a OAB. Além disso, tivemos a sensibilidade de produzir homenagens a grandes nomes do direito nas nossas redes, como o Dr. Rodrigo Mudrovic e ao nosso colega de bancada aqui, o Bruno Lima. E é claro que não paramos aí, né? Porque enquanto estamos finalizando a edição, por exemplo, da Elisa, que a gente foi o episódio 4, sobre registro empresarial, o Bruno já desenvolvia os próximos rios, próximos conteúdos para a gente poder publicar. Então, no Spotify, ele produzia fazendo um próximo planejamento estratégico para que surgissem os nossos próximos episódios, próximas postagens e conteúdos. E para vocês verem o quanto que é rápido para a gente fazer tudo isso, o quanto que às vezes a gente começa a conversa aqui, ela passa de uma forma tão rápida que praticamente o episódio já está acabando. Já foi só uma prévia para vocês do que vai vir para 2026, que vai ser ainda mais, né? Eu acho que vocês não perdem por esperar, se eu posso dizer, se eu não posso dar tantas novidades, mas eu vou passar a bola aqui para o professor, que ele vai conduzir o que a gente vai entregar, o que a gente tem de planejamento para esse próximo semestre de 2026. Além do desenvolvimento pessoal dos meus alunos extensionistas, que essa é a ideia, né, que são pessoas assim que estão para a sala de aula, eu levarei para a vida, né, são queridos. Nesse semestre, a nossa força, a nossa linha de força, embora não seja um único tema, será o projeto de atualização do Código Civil
que tramita no Congresso Nacional, especialmente no Senado da República, que é o projeto de lei número 4/2025. E a ideia é tratar da reforma com densidade, mas também com a linguagem acessível, aproximando o debate político e o debate público e político, né, especialmente da comunidade acadêmica. Eu tenho, o Matheus e o André sabem, o Bruno não teve essa alegria de ser meu aluno, né? Não teve essa alegria de ser meu aluno, mas o André e o Matheus sabem que eu sempre utilizo nos nossos materiais as possíveis mudanças nesse debate com relação ao projeto de lei número 4/2025, com adesão e críticas e possíveis alternativas. Nós já temos convites aceitos e presenças muito relevantes. O professor doutor Carlos Elias, ele participa do projeto de atualização, e o professor, o grande mestre, né, que é o professor Nelson Rosenwald, o mestre da responsabilidade civil, meu amigo, que também já confirmou presença para esse primeiro semestre. No dia 27 de fevereiro, nós estaremos entrevistando ele. Além de outros colegas que vão contribuir diretamente para a proposta das mudanças do Código Civil, que nós também já estamos tendo esse contato. Também já foi confirmado o professor Dimitri Braga, da UFRN, que vai falar sobre direito de família, e a professora Karina Franco, em tema definir, entre outros profissionais que vão enriquecer o debate, né? É lógico. E, além disso, nós vamos ter também a participação da nossa comunidade acadêmica, participando com Reels, né, Matheus e André, né? Sim. E também teremos entrevistas com professores, coordenadores, diretores, pró-reitores, alunos, por que não, para que esse podcast ele continue atendendo a sua função social, atendendo às expectativas da Unitins, atendendo às expectativas de uma universidade pública e de excelência, como é a Unitins. Conectando sempre ao que a Unitins produz e ao que a sociedade precisa compreender. Eu acho que é isso. Muita coisa para esse primeiro semestre. Para resumir, ou seja, vai ser um semestre que tem vai ter um conteúdo bem forte, né? Graças a Deus. E a gente conduzindo aqui até para o próprio encerramento, eu como editor, né, a gente vê a evolução da oratória de todos nós aqui, principalmente de mim, é o meu primeiro episódio aqui, né, participando de fato, então eu sempre estou por trás dos conteúdos em si. Para mim, às vezes, é até mais fácil estar sentado ali atrás, só vendo aqui a questão se o áudio está funcionando, se como é que está o vídeo, como é que está o enquadramento, mas foi muito marcante para mim, né, mesmo estando né, no backstage, assim, né, nos bastidores. E, professor Danilo, eu queria que o senhor desse uma frase final de encerramento. Acho que os extensionistas da Unitins, especialmente do Código Aberto, conversa sobre direito privado, eles provam que a extensão universitária, quando feita com planejamento, técnica, ele consegue transformar, né, tanto quem ouve como quem produz. E ficou muito importante para mim a fala lembrando aqui, a fala do Fredson e da Gisele sobre a importância e como a extensão modifica os extensionistas, né? Porque eu tenho certeza que o Matheus, o Bruno e o André, que são excelentes alunos, eles sairão muito mais preparados. Então, eu acho que para a comunidade acadêmica vai a ideia de que vocês busquem seus professores, busquem atividades de extensão, façam adesão a esse projeto, porque são projetos lindos. Temos diversos professores que têm projetos de extensão e sempre é uma boa. O professor conseguiu resumir muito bem. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam. Passou rápido. Quem assistiu aí, bem provavelmente começou a assistir e aí achou que passou extremamente rápido, porque como é uma conversa, o nosso tom é esse, pessoal. É um tom mesmo de um bate-papo sobre o direito, para fugir, igual o professor comentou, o Matheus comentou, fugir de fato do juridiquês que todo mundo já faz,
né? Então a gente veio para mudar essa perspectiva. Agradeço a todos vocês e falo que é só o começo. A gente vai começar agora e o semestre que a gente vai estar iniciando vai ser ainda mais rico.